Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Marisol Bordados Artes. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço o canto mitrado na bainha à mão, tá? Então, nós vamos ir aproveitando. Mais uma vez eu trago o ponto quadrilátero ou quadrado e o ponto aju. Mas hoje, neste caso, eles estão especialmente aqui fechando a nossa bainha, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Canto mitrado, ponto quadrado ou quadrilátero, mais o ponto aju feito à mão. Aqui tem um pequeno monstruário, aqui é o pontinho quadrado, o nosso cantinho mitrado, e no verso nós temos o pontinho aju. Eu estou usando aqui o linho misturado com algodão, mas você pode fazer em qualquer tecido. Tem as explicações no vídeo. Estou usando linha esterlina e perlê DMC8, mas você pode adequar a sua linha, a sua agulha ao seu tecido, ok? Também usei a linha de pesponto. Então fique à vontade, espero que você goste. Qualquer dúvida, pergunte aqui nos comentários. Se inscreva, comente, curta e principalmente compartilhe. Aguardo vocês, então vamos passo a passo no vídeo de hoje. Canto mitrado, ponto quadrado e ponto aju feito à mão. Vamos lá? Canto mitrado pode ser feito em qualquer tecido. Esse aqui é um linho misturado com algodão. É um linhão bem simples, mas eu também fiz da mesma forma nesse linho aqui com elastano, tá? Também dá para fazer aqui na sacaria. O pessoal me pergunta bastante sobre bordados em sacaria. Então, tudo que eu fizer hoje aqui, canto mitrado, quadrilátero, ponto aju, dessa forma, nessa configuração, você pode fazer também na sacaria e em qualquer outro tecido. No caso aqui desse design, um tecido com a trama desfiável, mas independente disso, o canto mitrado pode ser feito em qualquer tecido, tá bom? Agora, como é um tecido desfiável, eu desfiei aqui. Primeiro eu desfio as bordas, depois que eu corto, para acertar o meu tecido. E aí eu corto no fio que eu desfiei, ok? E aí ficou aqui 20, 24 e aqui 40. Pra mim tá bom, porque isso aqui é uma peça de monstruário. Depois eu separei, eu marquei mais ou menos 5,5 do final do meu tecido para dentro, e também desfiei aqui nas quatro laterais um fio, porque aqui precisa marcar o interior para a gente poder fazer a dobra e fazer o canto mitrado aqui nessa marcação. Então depois eu fiquei com 5,5 mais ou menos. Aí a gente dobra nas laterais e começamos a fazer o canto mitrado. Vou usar linha de costura, uma agulha número 8, e vou aproximar a câmera para que vocês tenham uma boa visão de como eu faço o canto mitrado. Canto mitrado feito à mão. Bom, escolhi um dos cantos aqui para fazer o canto mitrado com vocês. Então, como eu falei, depois que eu esquadrei meu tecido, a minha peça, eu dobro 1 centímetro aqui e vou fazer aqui um alinhavo. Você vai dobrar, se quiser passar com o ferro ou com marcador de tecido, você vai marcar 1 centímetro. Se não quiser alinhavar, quiser fazer direto, também pode. Eu prefiro alinhavar, mas eu não vou alinhavar tudo, só vou alinhavar o pedacinho que a gente vai fazer a demonstração de como eu faço o canto mitrado. Então,
só um minuto. Pronto, já dobrei, alfinetei aqui o ângulo e já alinhavei esse 1 centímetro. Agora que eu já alinhavei, nós vamos fazer a segunda dobra, né? Dobrei agora vou dobrar mais uma vez. Este ângulo que se formou aqui, na dobra de 1 centímetro, com o ângulo que se formou aqui, quando eu tirei um fio de um lado e um fio do outro, eles se encontraram aqui o desfiado. Se você estiver usando um tecido que não desfie, é só esquadrar com a régua, né, com a fita métrica, e fazer uma linha com um giz ou com uma caneta apaga com calor, porque é necessário visualizar esse ângulo aqui, no corpo do tecido da peça. E eu estou trabalhando do lado avesso do tecido. Então agora nós vamos fazer quina com quina e fazer esta dobra. Marcamos com um vinco, que pode ser feito com um vincador, ou aqui se tiver com ferro perto, você já passa o ferrinho. E é a segunda dobra, tá? Agora vamos à terceira dobra. Terceira dobra, ela é feita bem no meio, também aqui desse ângulo, tá? Assim. Só que a gente levanta e dobra para fora em direção ao avesso do tecido. E aí vamos fazer com que se encontre aqui o final aqui da dobra. A quina continua aqui, quina com quina. A gente dobrou. Aqui o finalzinho do tecido, a dobra daqui, batendo com aqui, se formou esse chapéuzinho. Agora nós vamos costurar da pontinha aqui até aqui onde dobra o tecido. Aqui é o limite da minha costura. Essa costura, ela não precisa ser profunda, mas também não pode ser muito rasinha. Então eu vou dar mais ou menos 1 milímetro. E o segredo aqui é esse biquinho que se forma aqui, é aqui que é o biquinho lá do canto mitrado que todo mundo quer fazer, que fique perfeitinho, bem feitinho, né? Então é aqui que eu vou botar a minha linha e eu vou fazer então uns pontinhos diretos, são pontos retos, tá? Um ao lado do outro, bem juntinho, sem ser ponto livre. Não tô caseando, tô só, é como se fosse um cerzido aqui, unindo as duas partes aqui, fechando bem fechadinho, tá? Então eu vou fazendo isso até o final ali do meu limite, onde eu já mostrei. Opa. E aqui a profundidade 1 milímetro é o suficiente, tá? Então eu vou fazer essa costura e já volto. Pronto, terminei aqui. Vou dar um nozinho de costureira. Aí dou uma caminhadinha aqui na lateral. E tá pronta a nossa costurinha, tá? Eu fiz com a linha amarelinho claro, mas mesmo assim dá. Então é como se fosse um cerzido aqui, tá? Do comecinho até o finalzinho da dobra. Então agora, uma vez costurado, a gente vai levantar esse chapeuzinho que se formou aqui. Pronto. Aqui tá essa costura que você acabou de fazer, tá? Aí da costura
para fora, a gente marca meio centímetro e corta. Pronto, uma vez que cortou, a costura abre e agora, ainda aqui pelo lado avesso, nós estamos sempre trabalhando pelo lado avesso, tá? A gente vai fazer a virada dessa pontinha que se formou. Bota o dedo aqui de baixo e o dedo em cima e vira. E aí a gente consegue o ângulo no canto, chamado canto mitrado. Bom, dependendo do tecido, quando eu dou essa dobra, fica certinho, que é o caso do linho com elastano, mas se não ficar, você tem que abrir a costura aqui. Eu uso pode usar um hashi, né, da comida japonesa, um pedacinho de uma coisa. Isso aqui era do negócio de cabelo, essa coisa, se enfiava no cabelo, essa coisa perigosa. Aí eu guardei para abrir costura. Ou com a pontinha da tesoura também. Ou ainda você pega a sua agulha ou o alfinete, vem aqui e puxa. Vou virar assim para vocês verem. Puxa o biquinho do seu canto mitrado para fora. Como estava bem abertinha a minha costura, já assentou bem. Aí agora a gente termina de dobrar as laterais. E esse canto e essas laterais, elas vão encostar no fio que eu tirei previamente, né, para fazer o ângulo. Encostar, tá? Às vezes pode ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, porque as dobras demoram a se assentar, mas está tudo alinhavado, qualquer coisa, só o que está costurado aqui é o canto mitrado. E aí a gente faz as dobras agora terminando, e eu vou alinhavar outra vez, porque eu não terminei a minha peça, tá? Eu vou alinhavar, vou fazer um quadrilátero e depois eu fecho essa bainha na peça com pontinha ju, tá? Então, esse quadrilátero que eu vou fazer aqui, ele é um pouquinho diferente de um vídeo que já tem aqui no canal. Também é tudo feito pelo lado avesso essa peça, tá? A bainha, o quadrilátero e ponta ju. Então, eu vou fazer aqui uma configuração de bainha aberta, já tenho um ponto desfiado, vou aqui medir para saber quantos que eu vou desfiar mais. Vou fazer os 4 cantos mitrados e volto para vocês verem o resultado. Vou fazer assim para vocês verem, né? Que tá dobrado errado. E aí é só passar o ferro, assentar as costuras e o nosso cantinho mitrado tá pronto. Então vou fazer os 4 lados e já volto pra gente ver a configuração pro quadrilátero ou ponto quadrado. Bom, pessoal, agora que eu terminei os cantos mitrados, eu vou esclarecer para vocês a questão da configuração da bainha aberta para receber o quadrilátero junto à bainha aqui, tá? É o bordado que prende também a minha bainha com o canto mitrado. Então, eu quero explicar a configuração dependendo do tecido, porque tem muita diferença. Então, primeira coisa, eu já ensinei o ponto quadrado ou quadrilátero aqui no canal 2 vezes antes dessa. Tem ele na Tricoline, então ele ficou na playlist Bordado Livre. Tem ele no Cânhamo Grosso, então lá eu fiz como bainha aberta, então tá na playlist bainha aberta.
Na playlist Bainha Aberta, ele tem ainda um desdobramento, que eu faço ele bem quadradinho, ou ele diminuo os fios e ele fica como se fosse um favinho de mel. Então, se você não viu, está convidado. Aqui, ele vai ser bem quadradinho, e eu preciso, então, observar o espaço que eu vou deixar aqui de fios que eu retiro, para poder ele ficar quadradinho. O original diz que eu tiro um fio, deixo 3 e tiro outro fio, tá? Aqui no meu caso, por exemplo, não dá para fazer isso, porque é um tecido muito delicado, muito fininho, tá? Então, a minha configuração aqui ficou, eu tirei um, deixei 4, tirei um. De um lado. Do outro, eu tirei um também, deixei 8 e tirei mais um, para poder eu ter um quadradinho bonitinho. Agora lá vai a explicação desses vazadinhos que você tá vendo aqui, ó, desses 4 furinhos. Sempre atente para o fio que você vai fazer o seu bordado. Não posso usar um fio muito fino se esses vazados aqui ficaram muito grandes, porque senão o design do meu quadradinho bem bonitinho não vai dar certo. Vou mostrar na prática. Essa daqui é uma sacaria de boa qualidade. Acho que não é a pé de galinha, mas ela é assim a trama dela, ó. 2 fios, um espaço, 2 fios, um espaço, 2 fios. Então a trama dela acaba sendo bem aberta. Então eu tirei 2 fios, mas na verdade eu fiquei com um espaço maior do que esses 2 fios, porque eu tenho um espaço entre 2 fios e outro. Então esse vazado meu ficou bem grandinho, tá? E aí aqui eu tenho que colocar o fio 5. O 5 da esterlina, ou o similar a ele pode ser o fio Anne. Aqui coube até o amigurumi, de tão grandinho que ficou. Mas nunca o fio muito fino, porque olha o que acontece se o fio ficar muito fino. Ele fica sambando aqui, olha, ele está em diagonal aqui. Esse fio aqui era para fechar esse quadradinho e abrir automaticamente o outro quadradinho. E isso não vai acontecer aqui, porque eu tenho muito espaço e meu fio fica sambando, e aí ele fica praticamente em diagonal, olha aqui também. Então, para evitar isso, neste caso, como os meus vazados ficaram grandes, fios grossos. Se ele ficar pequenininho e couber o fio 8, beleza. E ainda o fio 8 da esterlina é um pouquinho mais grosso do que o fio 8 da MC, aqui da Perlê, da DMC, tá? Esse aqui é mais fininho. Então você tem que realmente adequar. O fio 8 da Clara Círculo Brilhante, ele é mais compatível com esse aqui da esterlina. Então tudo isso precisa ser bem esclarecido para que você tenha um quadradinho bonitinho e o seu acabamento fique bonitinho, tá bom? Então nessa minha situação aqui, como esse quadrado, ponto quadrado, vai ficar junto à bainha, essa é a explicação em relação à configuração dos fios da bainha aberta que você vai tirar. Eu já vou adiantar que no outro vídeo, eu também com o canto mitrado, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o ponto aju segurando a minha bainha aberta e depois eu vou fazer o quadrilátero aqui, tá? Porque é uma peça que eu vou terminar. E aqui eu também vou segurar essa bainha aberta, né, com canto mitrado, também com ponto aju. Mas o ponto quadrado também vai ficar aqui bem rentinho. Então, explicado isso, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E vamos então ao ponto quadrado, junto à bainha de canto mitrado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar o nosso ponto quadrado. Eu escolhi a linha DMC a Perlê número 8, porque ela é fina aqui para minha realidade aqui, tá? Meu tecido é bem delicado. Poderia ser a 40, mercê da crochê, 20, até a linha de pesponto caberia aqui, tá bom? Então, estou adequando a minha realidade. E também essa cor fica fácil para vocês visualizarem. Todo lado avesso. Vou botar um pouquinho mais de perto. Pronto.
todo lado avesso do meu trabalho. Aqui tá minha bainha alinhavada ainda, tá? Para depois com ponto azul que ela vai ser fechada. Então vamos começar o nosso ponto quadrado. Tô com uma agulha 26, tapete sem ponta. Vou beliscar aqui no corpo do meu tecido, onde eu tenho fios que não foram desfiados, tá vendo? Aqui. Próximo aonde eu vou começar. E deixo aqui uma pontinha, porque isso vai ser depois de retirada, só pra gente poder fazer o acabamento. Aqui, que a gente chama de ponto de canto, que é onde eu tenho aqui o meu quadradinho, ó. Tá vendo? Meus 4 furinhos. É próximo, é logo em seguida a esse ponto de canto que eu começo. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Para ele ficar um quadradinho bonitinho, vou pegar 5 fios. Quando eu tirei esses 2 fios aqui, um embaixo, um em cima e outro embaixo, eu delimitei, escolhi a altura do meu ponto. Agora eu estou escolhendo a largura. Então, lá no original, quando a gente está com o tecido mais, digamos assim, aberto, eu pego 3, eu tiro 1, deixo 3 e tiro 1. Então, automaticamente aqui embaixo eu vou pegar os 3, tá? Aqui, olha, dá para pegar até 6, porque eu deixei 6 fios aqui no corpo, mas eu vou pegar só 5, porque aqui eu deixei 4, porque aqui é diferente, as tramas não se encontram, tá bom? Então, vamos lá. O ponto quadrado ou quadrilátero, aqui nessa situação também é feito da esquerda para a direita, e a minha agulha fica da direita para a esquerda na horizontal. E o mantra é embaixo, em cima e lateral. E essa lateral ela é sempre feita de cima para baixo, né? Com a ponta da agulha para baixo. Então vamos à prática. Embaixo, fazer bem devagarinho, até para minha linha não embolar. Embaixo, os mesmos fios que eu peguei embaixo, eu pego em cima, também da direita para a esquerda. Não precisa puxar muito, que eu quero um quadradinho. E de cima para baixo, que é lateral que a gente chama, tá? E eu não tô pegando nada, tá? Não tô passando por baixo de fio, nem pegando em bainha. Eu só tô fazendo passagem de fio para formar um quadradinho, que é o ponto quadrado. Pronto. Aí aqui, o que ficou um semi-Z, ele não tá fechadinho aqui, ele só vai ser fechado aqui quando eu fizer aqui o outro anterior a ele, tá? Então, fio para lá. Esse fio aqui, olha, eu vou fazendo os pontos em cima dele e vou fazendo o acabamento dele. Então, de novo, a partir da onde o fio aqui, olha, está, de novo, eu vou pegar, no meu caso aqui, 5. Eu vou até olhar pelo monitor para contar, porque tá difícil para mim. Cinco. Embaixo. Se memorizar, não esquece mais. Embaixo. Em cima. E lateral. De novo. Embaixo. Em cima.
e lateral. Depois que eu fizer uns 3, 4 pontinhos em cima desse fio que eu tô arrematando, aí eu corto, tá? Então eu vou fazer aqui toda essa carreira aqui, porque eu quero mostrar para vocês lá no final como eu faço o meu ponto de canto, depois como eu faço para arrematar o fio que eu estou usando e como faço para adicionar um fio novo, tá bom? Então, enquanto isso, olha, os quadradinhos vão se formando, tá bom? Esse fica aberto em stand-by esperando eu fazer o de canto. Esse pontinho é onde eu estou segurando a linha, depois é só tirar e cortar. Então, eu vou fazendo aqui e a gente já volta. Bom, aproveitando que está acabando o meu fio aqui, então eu já vou fazer o arremate, introduzir um novo fio aqui com vocês, antes de fazer o ponto de canto, tá? E lembra que eu falei que aqui, olha, aquele pontinho que fica aqui segurando a linha, a gente já pode cortar ele, tá? Dá uma puxadinha, é até melhor fazer isso pelo lado de lá, para não correr nenhum risco, né? Pronto. Bom, o que é arremate e acabamento? São coisas assim que a gente explica como a técnica pede, mas a gente vai descobrindo novas formas de se fazer as coisas, tá vendo? Aqui foi a introdução do fio, eu acomodei ele aqui nos pontos já feitos. A mesma coisa aqui, eu vou introduzir essa minha agulha, vou andar aqui, olha, 2 pontos aqui. Essa é a maneira que a técnica ensina, mas você é livre para fazer da maneira que você achar melhor, tá bom? Contanto que fique um avesso limpinho. Aí, sabe o ponto aqui de baixo? Embaixo, em cima e aí lateral? O ponto aqui de baixo, eu vou passar, ó, por baixo dele também, tá? Para segurar. E aí, vou caminhar mais 2. Pronto. Aí tá arrematado o meu fio. Quando o fio é muito grosso, fica aparecendo muito esse arremate. Então, você pode também caminhar mais um pouco aqui por entre o fio de baixo aqui, mas lembrando-se que ele é um bordado quadrado e esse fio que a gente sempre usa para fazer arremate, ele faz parte do bordado. Cuidado para não puxar, esgarçar demais, tirar o design quadradinho, né? Porque se ficar puxando lá atrás, pode acontecer de o design ser danificado. Então, todo acabamento, ele sempre acaba sendo um pouco mais delicado, tá bom? Aí vai agora uma dica minha. Eu vou introduzir um novo fio aqui de igual forma, mas se você quiser fazendo um bordado branco no branco ou uma linha mais clara, mesmo que não seja branca, você pode também deixar uns fios aqui para ser acomodados aqui na bainha, porque ela ainda está aberta. Aí depois, quando fechar, esse fio fica presinho aqui, o fio que sobrou, tá bom? Só que quando o fio é colorido, ele acaba aparecendo aqui no branquinho, tá? Bota contra a luz ou aperta assim. Cansei de pegar a guardanapo que o fio estava aqui, bem todo acomodado aqui, e o fio colorido, tá bom? Então, não é legal, tá? Então, assim é a forma que se manda fazer. Agora eu vou introduzir a nova linha para mostrar como introduz. E eu vou dar uma dica aqui que eu acho que também fica um pouquinho melhor. O fio fica um pouquinho mais seguro. Quando a gente não dá nó nenhum, algumas pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, você não deu nó nenhum. Mas a pessoa está vendo que o fio passou por diversas, como se diz? Deu várias voltas, né? Então não tem como soltar, tá? Ó, essa agulha é tão fininha que até esse fio
tendo dificuldade de entrar. Eu vou botar aqui o fio na agulha, que tem que fazer com bastante cuidado, que ele é muito delicado, e já volto. Pronto. Bom, agora eu vou introduzir um novo fio. E aí é que tá o problema. Eu vou introduzir da maneira que se manda também. Caminho 2. Opa, ó, já tá aparecendo aqui. Por isso que é bom botar por debaixo, tá? Do fio de baixo. Caminho 2. Aí a gente volta um e caminha mais 2. Só que antes de caminhar mais 2, eu vou prender ainda aqui nesse fio. Lembra o que tá embaixo? Ó, tá aqui embaixo. Passar por baixo dele também. Vou segurar a pontinha aqui. Pronto. E aí, olha, fica assim, tá vendo? Fica essa montoeira de fio aqui. Então, se você arrumar, eu nem vou influenciar, se você arrumar uma maneira que isso fique mais limpo possível. Eu, por exemplo, no outro bordado que eu fiz, eu caminhei por todos os pontos que estão aqui embaixo. Não fiz assim. Tô ensinando assim porque é assim que a técnica manda, tá bom? Mas já falei como eu fiz, né? Eu caminhei aqui por baixo, ao invés de aqui pelo meio. Esse negócio de estética me incomoda muito. Bom, aí é só continuar, tá? Embaixo, porque agora o fio já tá aqui à minha esquerda. Então é só continuar fazendo embaixo, em cima e lateral. E aí você já introduziu um novo fio. Agora eu vou fazer aqui e daqui a pouco a gente vem aqui dando a volta no canto que tem diferença, tá bom? Uma maneira diferente de fazer o ponto. E aí eu quero dizer para vocês que todas essas peças que eu tô fazendo agora essa semana, eu vou mostrar elas prontas, inclusive com mais bordado. Esse aqui é o acabamento de bainha, né, que eu faço. Mas os bordados, as outras coisas, elas vão ficar prontas na peça. E aí depois eu vou botar a peça pronta no Instagram e na página do Facebook, tá? Então eu vou fazer aqui, pra gente poder chegar aqui e fazer o ponto de canto. Pronto, pessoal, agora a gente vai fazer o ponto de canto, que a gente chama também de ponto de virada. Eu fiz o penúltimo ponto normalmente, tá? E aí, automaticamente, eu usei os 2 furinhos dos 4 que eu falei com vocês. Agora, nós vamos fazer o de canto. O de canto é embaixo, normalmente. Embaixo. Agora, ao invés de fazer em cima, eu faço logo lateral. Embaixo, lateral. Agora, eu vou virar minha peça. Eu tô aqui, nessa horizontal, e vou para outra horizontal. E aí, eu vou fazer de novo lateral. Aí vai se formar um xizinho nesse ponto de canto. E eu vou continuar fazendo normalmente o restante dos meus pontinhos. Embaixo, em cima. Você vê que eu não tô puxando linha, porque eu tô fazendo um quadradinho, não tem necessidade de puxar, é só acomodar o fio. E lateral. E aí agora eu faço por toda a minha extensão que eu estou, né, aonde eu estou, na posição onde eu estou. Agora a gente vai ver o avesso. Olha como é que fica direitinho o quadradinho, tá vendo? De canto. Tá vendo? Então, é só uma questão mesmo de cuidado e ele fica bem bonitinho. Então, agora que eu já expliquei para vocês, eu dei início aqui,
né? Nesse aqui, que fica próximo ao de canto, é o primeiro depois do canto. Fiz toda a extensão, dei a volta, agora eu vou dar toda a volta. E vou fechar aqui. E aqui não tem dificuldade. Eu vou fazer, eu vou estar nessa posição aqui, olha. Vou fazer o penúltimo aqui e vou fazer da mesma forma o meu último. Então, vai encontrar o fio e eu vou arrematar o fio aqui ou pra cá, tá? Aonde eu ficar melhor aqui. E aí, esse quadradinho vai fazer o de canto e automaticamente fechar o que está aberto, tá bom? Então, explicado isso, quando a gente voltar, é pra a gente fazer o ponto aju, fechando a nossa bainha que ainda está aberta aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma vez terminado o ponto quadrado, deu toda a volta, fechou o ponto aqui, fez um arremate simples. Agora, nós vamos para o ponto aju, para fechar a bainha, tá? Então, eu tenho um vídeo aqui no canal, se não falei o ponto aju, na bainha aberta, para circulando a bainha aberta, tá? Mas não expliquei, mas não fiz mostrando como segurar a bainha mesmo. Então, a gente vai fazer agora. Deixa eu ver se eu aproximo. Pronto. Então, aqui, olha, na dobra da bainha, a gente entra. Mas a gente tem que verificar, ó, 1, 2, 3 fiozinhos e entra nessa direção. E é nessa direção que você vai trabalhar todo o seu ponto aju, tá? Então, aqui no cantinho, onde eu vou começar o meu primeiro pontinho para abraçar o primeiro quadrado, o quadrilátero que a gente fez. Então, a gente abraça ali o furinho de um lado e do outro, a gente abraça aqueles fios. Então, vamos lá. Deixa eu ver. 1, 2. Eu vou fazer, deixa eu ver como eu tô fazendo aqui o outro lado. 2 fiozinhos, tá? Opa, pronto. Vamos lá. Então, caminhei aqui. O fio colorido, ele aparece na dobra da bainha, tá? Então, a gente procura botar bem na pontinha. Então, eu vou pegar 2 fios aqui para ir fechando a bainha. E isso também é uma dica para, se você quiser esconder o fio do quadrado, deixar ele bem rentinho aqui. Porque se você embutir totalmente ele aqui dentro, vai ficar aparecendo contra a luz, tá bom? Agora, se você estiver trabalhando fio branco no branco, aí pode esconder dentro da bainha sem problemas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar os mesmos fios que eu peguei para fazer o ponto quadrado. Tá vendo? Eu atravessei aqui. O aju também é feito da esquerda para a direita e a agulha da direita para a esquerda na horizontal, tá bom? Às vezes as pessoas fazem uma variante de ponto aju aí diferente, mas é assim que a literatura explica. Então, vamos lá. Aí eu vou fechar aqui. Eu já dei aqui um pontinho automaticamente. Se você quiser dar um ponto aqui primeiro na bainha para depois fazer a volta, também pode. Segura melhor, tá bom? Aí depois que eu puxei aqui, que eu dei a voltinha nos fios lá, eu tenho que fechar a bainha, certo? E aí, e que altura? É nesse, eu tenho furinho 1, furinho 2, onde eu abracei os fios do meu quadrilátero. Agora, na direção desse furinho aqui 2, eu pego os meus 2 fiozinhos da bainha que eu tô fechando. Deu para entender? Ó, tá vendo? É na mesma direção do furinho, tá vendo? O furinho tá aqui atrás da agulha. Pronto. Agora eu tô aqui fora, vou abraçar mais um quadrilátero. Tá vendo? Passei a agulha no furinho, nos furinhos que eu fiz esse quadrilátero, tá?
Aí agora, na altura desse furinho, eu vou pegar os meus 2 fiozinhos para ficar na mesma altura aqui, olha. Para ficar todo mundo igual, bonitinho. Pronto. Aí eu vou lá de novo nos furinhos do quadrilátero, tá vendo? E na mesma direção do segundo furinho, eu venho e pego 2 fios da bainha. É só da bainha, tá? Estamos fechando a bainha usando os furinhos do quadrilátero que a gente fez. De novo, mais uma vezinha. Opa! Pronto. Agora que eu já expliquei como é que eu faço o meu pontinho, se isso acontecer é só puxar aqui, ó, ele ficar soltinho, você dá uma puxadinha e puxa de novo. E aí vai se formando aqui os pontinhos e segurando essa bainha, tá? Agora eu vou passar aqui pro outro lado para mostrar para vocês se a linha acabar. Aí o que aconteceu aqui? Eu abracei o meu quadrilátero lá, e aí eu ia fechar aqui a minha bainha, só que a minha linha tá acabando. Então eu vou entrar de novo aqui, tá? Para arrematar. Muito cuidado para não pegar. Eu vou mostrar depois. O fio do quadrilátero, tá? Ele tem que ficar abaixo. Tá vendo aqui, olha? Tá vendo a agulha aqui embaixo? A agulha tá aqui embaixo do fio do quadrilátero, tá? Aí, olha, antes dele descer todo, eu vou dar aquele nozinho de costureira. Vou virar a peça assim, porque eu quero virar pra cá o meu nozinho. Tá preso já, tá? Aí eu só caminho agora por entre o meu ponto aju já feito. Tô aqui, né? Então eu venho aqui, ó. O ponto aju já feito, tá? Escondo o meu fio e corto. Como é que a gente introduz um novo fio? Da mesma forma que a gente começou lá no começo. Deixa eu só botar a linha aqui para mostrar. Bom, vamos lá. Então, eu fiz esse. Então, agora eu venho aqui por dentro de novo. Aí, eu vou parar na altura aonde eu tenho que fazer meu próximo ponto. Na altura que eu digo, na mesma direção, tá? Coloca a linha aqui no corpo da bainha. Se você quiser fazer um pontinho aqui, pode fazer para segurar. Eu não fiz lá no começo, mas eu falei para vocês que poderia fazer. Não tem problema. Não solta se não fizer, tá? Porque você vai dar a volta lá, ele vai ficar bem presinho. Mas às vezes você quer, inclusive, compor aqui a direção do ponto direitinho, quer se sentir mais segura. Aí então eu entrei aqui, dei um pontinho, aí agora eu vou dar a voltinha lá no meu ponto quadrado, certo? Esse ponto quadrado, se ele tiver muito grande, automaticamente o meu aju vai ficar um pouquinho maior. Tá? E aí agora eu seguro na mesma direção aqui do furinho, eu seguro a minha bainha. Pronto, tá? E continuo normalmente fazendo agora o meu ponto aju. Bom, por que eu quis explicar direitinho tudo isso? Porque lá no meu outro vídeo, as pessoas, quem já tem alguma experiência, nem pergunta, mas para quem não tem, como é que eu ponho a linha? Como é que eu arremato? Como é que eu reinicio?
Então, né, a gente aproveita então a oportunidade para mostrar como se faz. Então agora não tem mais segredo, uma vez que sabe arrematar e introduzir o fio, você vai fazer todo o ponto aju em toda a lateral e toda a extensão do seu quadrilátero. Lembrando-se que eu estou pelo lado avesso. E aí o resultado é este, tá? Aqui eu fiz com fio, o quadrilátero com esse fio, 8 perlê da DMC, só que o meu ponto aju eu fiz com a linha de pesponto aqui da Drima, tá? Que era quase a mesma cor e eu queria fazer um contrastezinho, mas você pode fazer com a mesma linha ou com a linha da cor do tecido. Se você quiser deixar só o quadrilátero aparecendo, pode fazer o aju com a linha da cor do tecido e o resultado é este. Bem bonito, um acabamento bem feito à mão e valoriza bastante as nossas peças bordadas. Se eu tivesse com bordado aqui dentro, esse era o acabamento. Como eu fiz primeiro a parte externa, agora eu vou bordar aqui dentro, tá? Eu fiz 2 peças para poder a gente ter o passo a passo um pouquinho mais rápido, porque eu quase faço tudo aqui ao vivo. Vamos botar aqui o avesso para vocês verem o ponto aju e o quadrilátero aqui na lateral, tá? Deixa eu abrir mais. Não vai. Não vai. Então, muito obrigada porque você ficou até aqui o final do vídeo. É muito importante que você se inscreva. A gente tem muita visualização de não inscritos, tá? Isso ajuda o canal. Além de se inscrever, curtir, comente e principalmente compartilhe, tá bom? Isso ajuda bastante o canal. Então essa foi a dica de hoje. Ficou canto mitrado, ponto quadrado e o ponto aju na nossa bainha como acabamento. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!